Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais um dia, mais uma vez, para poder ler a palavra do Senhor. Hoje vamos iniciar o livro de Romanos. É a primeira vez que eu vou ler o livro de Romanos completo. Vamos ler aqui juntos, inclusive. Obviamente a gente conhece uma passagem, um versículo ou outro do livro de Romanos, mas é a minha primeira vez lendo esse livro completo. Vamos aproveitar esse desafio aqui, né, para poder ler esse livro completo. Hoje vamos ler o capítulo 1 do livro de Romanos, tranquilo? Então pega aí a sua Bíblia para a gente poder iniciar aqui em 1 Romanos, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que por Deus foi prometido através dos seus profetas nas Santas Escrituras. Esse Evangelho se refere ao Filho dele que, como homem, foi descendente de Davi, e segundo o Espírito Santo, foi constituído Filho de Deus com poder, através da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Através de Jesus, recebemos a graça de ser apóstolo, a fim de conduzir todos os povos pagãos à obediência da fé, para a glória do seu nome. Então, para glorificar o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo veio até aqui e nos chama para ser apóstolo. Ele nos dá o direito de ser apóstolo. Recebemos a graça, a bênção de ser apóstolo. Olha para você ver. Aquele que segue a Jesus, que segue aquilo que ele nos ensina e que prega o evangelho para todas as pessoas. Olha que maravilha! Pregar e viver o evangelho para as outras pessoas. Jesus nos chama para isso. Então vamos viver junto com ele, como um apóstolo dele aqui nessa terra, como uma pessoa que anda com ele intimamente. E por conhecê-lo e amá-lo tanto, que nós queremos que outras pessoas ao nosso redor também andem com ele e amem a ele verdadeiramente. Vamos viver como apóstolos de Jesus. Entre eles estão também vocês chamados por Jesus Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma e que são chamados por Deus e chamados à santidade. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Antes de tudo, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por causa de vocês, pois a fama da fé que vocês têm se espalhou pelo mundo inteiro. Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho do seu Filho, é testemunha de que sem cessar me lembro de vocês. E nas minhas orações peço sempre que, por vontade de Deus, eu tenha a ocasião de poder visitá-los. De fato, tenho muita vontade de vê-los, a fim de lhes comunicar algum dom espiritual, para fortalecê-los, ou melhor, para ser reconfortado com vocês e entre vocês, através da fé que eu e vocês temos em comum. Por outro lado, irmãos, quero que vocês saibam que muitas vezes pensei em visitá-los, mas até agora fui impedido de ir. Esperava recolher algum fruto entre vocês, como entre outras nações. Estou em dívida com gregos e bárbaros, com sábios e ignorantes. Desse modo, naquilo que depende de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também para vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, pois ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego. De fato, no evangelho a justiça se revela única e exclusivamente através da fé, conforme diz a Escritura: o justo vive pela fé. Então é não ter vergonha de viver o evangelho. Até destaquei aqui pra gente a notinha de rodapé aqui que a Bíblia traz sobre essa passagem, que diz o seguinte: o evangelho é a força de Deus que salva. Então o evangelho nos prova, nos evangeliza que Jesus Cristo é a nossa salvação. Condição única para isso é o homem entregar-se a Deus mediante a fé. Então a fé é o que nos une a Jesus, é o que nos une ao nosso Salvador. Pois o homem não tem outro meio para se libertar da condição de pecador. Nem a lei de Moisés, nem ritos, nem sistemas filosóficos, nem poderes cósmicos ou humanos. A fé, porém, não é atitude passiva, é a certeza firme e contínua de que o projeto de Deus se realizou em Jesus Cristo e continua realizando-se no meio dos homens. Então a fé é o que nos salva, porque a fé nos mostra que nós temos um Salvador que morreu, nos perdoou e agora está ressuscitado, nos esperando, preparando um lugar para nós, para morarmos ao seu lado. É isso, é essa fé que nós temos que ter, a fé em Jesus Cristo.
A fé leva o fiel a viver uma nova dinâmica de vida. O homem deixa de ser receptor passivo e se torna, junto com Deus, agente ativo de salvação dentro da história. Por isso, respeitar, viver e não ter vergonha do Evangelho. É isso que nós precisamos. Versículo 18. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que com a injustiça sufocam a verdade. Pois aquilo que é possível conhecer de Deus foi manifestado aos homens, e foi o próprio Deus quem o manifestou. De fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência nas obras que ele realizou. Os homens, portanto, não têm desculpa, porque, embora conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios e sua mente ficou obscurecida. Pretendendo ser sábio, tornando-se tolos, trocando a glória do Deus imortal por status de homem mortal, de pássaros, animais e répteis. Foi por isso que Deus os entregou conforme os desejos do coração deles, a impureza com que desonram seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza. Os homens fizeram o mesmo. Deixaram a relação natural com a mulher e arderam de paixão um com os outros, cometendo atos torpes entre si, recebendo dessa maneira em si próprios a paga pela sua aberração. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Por isso, Deus os abandonou ao sabor de uma mente incapaz de julgar. Desse modo, eles fazem o que não deveriam fazer. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, homicídio, rixas, fraudes e malvadezas. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, gente sem coração e sem misericórdia. E apesar de conhecerem o julgamento de Deus, que considera digno de morte quem pratica tais coisas, eles não só as cometem, mas também aprovam quem se comporta assim. Então, olha para você ver, Deus nos deixou todos os ensinamentos, todas as coisas boas, e nós, homens, buscamos viver os nossos desejos, os nossos prazeres carnais. Por isso, vamos ter cuidado, pois a palavra, a verdade, vem aqui, ó, da palavra do Senhor, da Bíblia, cara. Então, faça o bom uso da Bíblia, leia a Bíblia constantemente, pois ela vai te trazer a sabedoria que vem do alto, ela vai te ensinar como agir. Nós temos aqui um manual de instrução de como agir no mundo e não estamos fazendo proveito desse manual. Então vamos ler, vamos buscar entender segundo a vontade do Senhor, pedindo sempre a presença, a sabedoria do Espírito Santo e agir conforme tudo o que aqui está escrito, para que nada, tribulações, medos, pecados, incertezas, coisas mundanas aconteçam em nossa vida, mas que nós agirmos segundo a vontade do nosso Senhor. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Estamos apenas iniciando o livro de Romanos. Amanhã damos aqui continuidade nesse livro e nesse desafio de ler a Bíblia completa em até um ano, tá bom? Deus te abençoe. Jesus te ama muito, cara. Siga ele. Um abraço, até mais.